Oi, gente, tudo bom? Como eu falei ontem, o arcano de hoje vai trazer mais para o concreto todas as coisas que vêm sendo conversadas, pensadas nos últimos 2 dias. As de ouros, achei essa imagem muito bonita, gostei bastante. O As de ouros é uma carta que eu gosto. Eu gosto bastante do naipe de ouros, porque ele traz exatamente as coisas mais para o concreto, né? Ele vai sair do que a gente pensa, vai sair do que a gente sente e vai trazer todas as informações pensadas e sentidas para o mundo das 3 dimensões, né? Esse mundo que a gente chama de mundo real, com algumas ressalvas, mas é o nosso mundo mais real, mais concreto mesmo. O As de ouros é uma carta que costuma falar que a gente precisa ter um cuidado muito grande com o que a gente pensa e sente, porque a gente vai isso vai ser como se fosse um vórtice que vai puxar isso para manifestação. Portanto, bons pensamentos. Esse é um dia para a gente ter bons pensamentos e bons sentimentos, porque a gente vai estar vibrando isso de uma forma mais intensa e provavelmente a gente vai constatar na vida prática que algumas dessas coisas vão acontecer, vão se manifestar. O As de ouros fala do primeiro passo que se dá em relação a um processo que tende não somente a se materializar, como também tende a se estruturar e organizar. Como a gente está no domingo e a regência solar, e normalmente nesse dia a gente vai tratar das questões do autoconhecimento e do trabalho interior, hoje é um ótimo dia para a gente começar a ter algumas atitudes bem práticas para colocar na nossa vida e para focar nesses 2 temas de uma forma mais organizada, tá? O que isso quer dizer em termos práticos? Autoconhecimento. Primeira pergunta que a gente faz, né? A gente está se vendo de uma forma clara? A gente está olhando para a gente, percebendo aspectos importantes da nossa essência, aspectos que devem ser manifestados para que a gente, como eu falo sempre, eu repito isso 1000 vezes, mas é que eu acho importante, que a gente consiga expressar nesse eu, a personalidade, aquilo que existe na essência. Então, assim, o primeiro passo é esse, a gente olhar para dentro e perceber se a gente está conseguindo fazer isso. A parte do trabalho interior. Quais são aquelas características nossas que a gente não gosta, que a gente vê que de alguma forma estão atrapalhando a gente? Como que a gente pode lidar com elas de uma forma a resolver o que não está legal e a melhorar coisas que já são legais, que a gente já consegue lidar com elas de uma forma mais equilibrada e mais harmoniosa. Por exemplo, eu vou falar para vocês uma coisa que eu vou fazer hoje, que eu até já escrevi, né, na introdução da postagem. Eu vou me reunir com uma amiga minha e a gente vai fazer um ritualzinho, que na verdade é um ritual de proteção, é um ritual de banimento de algumas coisas que não estão legais, para que o caminho se abra e que as coisas comecem a fluir de uma forma melhor. A gente, de um modo geral, a gente costuma fazer isso só quando o bicho tá pegando, né? Quando tem alguma coisa errada acontecendo e a gente começa a sentir. Mas, na realidade, a gente deve fazer isso sempre.
a gente deve fazer isso com uma certa frequência. Por quê? Isso é uma outra coisa que eu costumo falar bastante. O que atrapalha mais a nossa vida, né? O que atrapalha mais a nossa vida são os bloqueios, as limitações e as questões, as energias mais negativas que ou a gente mesmo está vibrando ou a gente capta isso do ambiente, das pessoas, né? Conforme a gente vai afastando isso, a gente vai tirando isso do nosso caminho, o normal é que as coisas passem a fluir positivamente a nosso favor. Porque eu acredito firmemente que a gente veio nessa vida não para sofrer, não para passar por situações horríveis, justo ao contrário. A gente veio para realizar a nossa essência. A gente veio para se transformar, apesar dos condicionamentos negativos, apesar das energias negativas, apesar de tudo que tenta atrapalhar o caminho, e muitas vezes essa tentativa de atrapalhar começa dentro da gente, com a autossabotagem, né? Tirar isso tudo e conseguir deixar que a nossa luz interior se manifeste. Quando a gente consegue isso, todo o resto naturalmente vai se encaixando, vai se adaptando, vai driblando as dificuldades, vai se afastando do que é negativo e a gente consegue aquilo que todo mundo quer, que é ser feliz, né? Para mim, ser feliz é isso. A gente vai... é um processo. Quanto mais a gente expressa a nossa luz, a nossa essência, mais a gente vai sendo feliz, né? Por isso que eu digo que a felicidade independe de fatores externos. Ela está muito mais ligada aos fatores internos, ao que a gente consegue dentro da gente, tirando o que é negativo, deixa brotar o que é real. O que é real é a nossa essência. Então, assim, a gente vai fazer esse ritual e eu acredito que isso traga excelentes resultados. A gente sentiu que era um momento bacana por uma série de questões, inclusive astrológicas, de fase de vida que nós dois estamos passando. E como a gente tem um alinhamento espiritual muito forte, muito intenso, é uma coisa que às vezes chega a ser até assustadora, porque... quando alguma coisa está acontecendo com ela, eu sinto, quando alguma coisa está acontecendo comigo, ela sente. Então é uma coisa muito forte, a gente tem essa conexão muito forte em termos espirituais. E a gente já teve provas mais do que suficientes que a gente funciona muito bem juntas. Quando a gente une as nossas forças, é tipo super gêmeos ativar, sabe como é que é? Aquela coisa assim, vai. E surge uma força muito intensa. E é nisso que a gente vai pegar carona. Então eu recomendo que todos vocês hoje tirem um momento especial do dia, num horário, num momento que vocês achem que a coisa está fluindo melhor para fazer isso, e que vocês façam pequenos rituais. Eu acho que os rituais mais importantes e mais fortes são aqueles que vêm de uma forma mais intuitiva, sem regras, sem obrigação, e sentindo o que é para fazer. Às vezes são coisas muito pequenas, são coisas muito simples. Acender uma vela, fazer uma oração, ir para um lugar de natureza e fazer uma conexão com os 4 elementos. São coisas muito sutis, cada um vai perceber o que funciona melhor para si. Então eu recomendo que vocês façam isso hoje, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Ok? É isso, gente. Tô cansadinha, ainda virou aí mais 1 hora, né? Horário de verão. Eu não tenho nada contra o horário de verão, tem gente que xinga pra caramba, mas na virada realmente é complicado, né? Essa coisa de perder 1 hora de sono aí é meio punk. Mas a gente dá conta disso e de outras coisas também. Como diz um amigo meu, o Júlio, ele vivia falando isso pra mim, ele ainda fala isso pra mim com uma certa frequência, fala assim: você dá conta disso tudo e muito mais. Eu falo pra ele: não piora as coisas,
Não fica querendo que tenha muito mais não, porque isso já tá difícil. Mas aí a gente dá conta. A verdade é que a gente dá conta, sim. É só a gente fazer essa conexão com a nossa essência e deixar o resto fluir. Tá bom, gente? Ótimo domingo pra vocês. Um beijo.